na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Estimado diácono, queridos irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo, neste 32º domingo do tempo comum, vem nos convidar a meditar, não só meditar, mas a partir desta meditação, desta reflexão, a respondê-lo com generosidade. A palavra que perpassa o Evangelho, a liturgia de hoje, é esta: generosidade. Mas não a generosidade em darmos as coisas, a verdadeira generosidade que consiste, na verdade, em nos darmos a Deus, em nos entregarmos a Deus. O Evangelho nos narra esta situação onde Jesus, estando no templo em Jerusalém, ele começa a observar as pessoas que chegavam para fazer as suas orações, para fazer ali as suas obrigações religiosas, e que em algum momento iam até os cofres das doações e depositavam ali naqueles cofres as suas doações. E segundo o que nos coloca no Evangelho, Jesus ficava ali observando, olhando aquela atitude daquelas pessoas que depositavam. Se a gente olhar o Evangelho um pouquinho de maneira mais extensa, olhando um pouquinho para trás, Jesus até estava tecendo ali uma certa crítica aos fariseus que faziam os seus atos religiosos mais como um sentido de aparecer para os outros do que de fato fazer de coração diante de Deus. E quando Jesus então, e aí nós entramos no Evangelho de hoje, de São Marcos, observava, é porque de fato muitos ali vinham com uma grande quantidade de moedas e depositavam nas caixas de oferta, Primeiro, recordar que naquele tempo o dinheiro era só em moeda, não havia cédula, e eu acho que todos nós já tivemos a experiência de pegar uma grande quantidade de moedas, um punhado, de encher a mão e colocar dentro de um recipiente. Nós sabemos que faz um barulho razoável, Se é uma caixa de oferta de madeira, ainda mais, faz aquele barulho da madeira, das outras moedas que já estão ali. Então, possivelmente Jesus estava observando ali aquela cena e muitos ali depositavam quantidades, aquele barulho que chama a atenção. No entanto, no meio daquela situação toda, aproxima-se uma viúva. E aqui vamos recordar um detalhe. Por que aparece esse detalhe desta mulher que é viúva? Dentro da Sagrada Escritura, as viúvas e os órfãos, eles eram, categorias sociais de pessoas vulneráveis. Uma mulher, se ela ficasse viúva, sem ter um filho homem maior de idade, ela estava totalmente vulnerável. Ela não tinha ninguém que garantisse os seus direitos. Então, muitos casos, essas mulheres passavam, inclusive, a viver de esmola, de mendicância. Então, era uma situação, no sentido social, bastante complicado. No entanto, justamente aquela mulher que não tinha para si uma segurança, não tinha, portanto, o seu esposo, possivelmente também não tinha ali um filho, homem, que pudesse cuidar dela, que fosse essa garantia da sua segurança. Ela se aproxima do cofre das ofertas e deposita, faz a sua oferta, 2 pequenas moedas. Aqui em São Marcos não aparece o nome das moedas, mas em São Lucas aparece. Se nós fizéssemos o câmbio para hoje, seria como 2 moedas de 1 centavo cada uma. Ou seja, não tem valor nenhum, O que a gente faz com 2 centavos hoje? Não dá nem para comprar uma bala, Então, de fato, o que ela deu era insignificante no sentido de valor monetário. Mas aqui é que entra a questão, meus irmãos. Jesus, como eu lhes dizia inicialmente, não está aqui nos chamando a ser generosos no dar as coisas, mas ao nos dar a Ele, ao nos confiar a Ele. Então,
nós precisamos olhar para este Evangelho como Jesus estava observando aquelas pessoas que se aproximavam dos cofres do templo para fazer a sua doação. Jesus não estava olhando o dinheiro, Jesus estava olhando o coração, a intenção, a alma daqueles que se aproximavam para fazer a sua oferta. Porque, como eu lhes disse, Jesus tinha vivido ali um embate com os fariseus que viviam a sua religiosidade por aparência, ou seja, por vaidade. Então, possivelmente muitos que Jesus viu depositar as suas ofertas, depositavam talvez grandes quantidades, punhados e punhados de moedas de prata, de ouro, que faziam barulho, que chamavam a atenção de todos os que estavam passando por ali. Mas Jesus via também na alma deles qual era a intenção, e a intenção não era o amor a Deus, a intenção ali era a vaidade, era parecer melhor, era dizer: olha, eu estou cumprindo bem o meu preceito, a minha obrigação, estou dando uma oferta, uma esmola generosa para o templo. Mas, no entanto, o coração deles estava totalmente voltado para eles mesmos, para a sua própria satisfação, para o seu próprio ego. Enquanto aquela mulher, que possivelmente não tinha praticamente nada para a sua subsistência, deu aquele pouquinho que ela tinha, talvez aquelas 2 moedas que com mais uma ou outra garantiriam a ela a refeição no dia. Ela então estava depositando no cofre do templo. E aí nós entendemos a expressão, que São Marcos coloca nos lábios de Nosso Senhor. Ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. E se nós olharmos, como tenho lhes dito, sobre o aspecto espiritual, não se trata de dar os bens, mas ela se deu a Deus, ela se doou, ela foi generosa na sua própria autoentrega ao Senhor. É isso que agradou o olhar de Nosso Senhor, e é isso que de fato agrada o Senhor diante das nossas, da nossa entrega ou não, ou desagrada se não há essa entrega. É claro, sendo importante recordar isso, não porque Deus precise nem dos nossos bens, nem de nós mesmos. Deus em si não precisa. Sempre importante recordar isso. Deus é, e ponto. E não há nada que eu e você possamos fazer ou dar a Ele que mude Deus. Deus é. Mas quando Deus nos convida, nos pede que nós nos demos a Ele, é porque Ele sabe que nós precisamos fazer isso para que em sua misericórdia, em seu amor, Ele possa de fato nos transformar. Ele possa de fato converter a nossa alma e o nosso coração. Ele possa de fato curar as feridas que há em nossa alma e em nosso coração. Ele possa de fato restaurar em nós aquela imagem e semelhança que o pecado apagaram, borraram, tiraram de nós. Mas para que Ele, Deus, possa fazer isso, nós precisamos nos confiar, nos entregar, não ficarmos com reserva. Então aqui já começamos a entender que na nossa vida com Deus, se nós começamos a fazer cálculos, olha, isso daqui eu dou para Deus, mas essa parte não, a coisa já não vai bem. A coisa já não vai bem, porque se nós começamos a reservar algo para nós já perdemos tudo. Isso não é um exagero da cabeça do padre, não. O próprio Jesus falou várias vezes no Evangelho: quem quiser salvar a sua vida, irá perdê-la.
e quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, encontrá-la, irá ganhá-la, irá salvá-la. Por quê? Porque quando estamos tentando segurar a nossa vida para nós mesmos, nós estamos impedindo o Senhor de restaurar aquilo que precisa ser restaurado. E aquilo que precisa ser restaurado e não é, se perde, se acaba, se destrói. Mas quando restaurado, quando renovado, se mantém novo, vivo, atuante. Então o Senhor hoje nos convida a este ato de generosa confiança pela nossa própria salvação. Ele deseja que nós nos entreguemos a Ele de todo o nosso coração. São Gregório Magno, Papa e Doutor da Igreja, nos ensina que na balança da justiça divina não se pesam a quantidade dos dons, mas se pesa os corações. Ou seja, se pesa a generosidade de entregar a Jesus o que nós somos e como nós estamos. E aqui está a questão, olhando mais uma vez por este aspecto espiritual, daquilo que diz o Evangelho, que a viúva, na sua pobreza, ofereceu tudo o que ela tinha. Porque muitas vezes nós nos enganamos com a ideia de que para que eu possa me dar a Deus, para que eu possa me doar a Deus, eu preciso ter algo bom para oferecer para Ele. E aí eu preciso, agora ainda não, depois, primeiro eu preciso melhorar isso, primeiro eu preciso deixar de fazer aquilo, primeiro eu preciso aquela outra coisa. Nós vamos colocando barreiras, desculpas, achando que nós podemos oferecer algo de bom a Jesus. E, meus irmãos e irmãs, isso não é verdade. Porque tudo aquilo que nós temos e somos de bom, foi o próprio Deus que nos deu. Foi Ele mesmo que nos deu. Então o máximo que nós estaríamos fazendo é devolvendo a Ele aquilo que já veio dele. O que nós temos para dar a Jesus? Nós temos as nossas fraquezas, nós temos as nossas misérias, nós temos os nossos pecados. E aqui eu me escoro naquilo que o próprio Jesus disse em uma das suas aparições a Santa Faustina Kowalska, as aparições do Cristo Misericordioso que aconteceram na Polônia no século passado. Jesus pediu a Santa Faustina que ela desse para ele algo dela. E Santa Faustina, muito admirada, respondeu: mas Senhor, eu deixei a minha família, eu entrei para o convento, para a vida religiosa, eu fiz voto de castidade, pobreza e obediência, eu não tenho mais nada, tudo o que eu tinha eu abri mão e entreguei ao Senhor. E aí Jesus respondeu a Santa Faustina: olha, minha filha, na verdade tudo isso já era meu, fui eu que te dei, mas tem uma coisa que não fui eu que te dei, e é isso que eu quero que você me entregue: os seus pecados, as suas misérias. O Senhor quer que nós sejamos de fato generosos, que nós não recebemos nada, porque geralmente a parte que a gente tenta reservar é aquilo que muitas vezes ou já é o pecado ou o que nos leva ao pecado. E não haverá conversão, não haverá mudança de vida se nós não entregarmos este todo a Jesus, inclusive com as nossas misérias, inclusive com os nossos pecados, para que Ele mesmo tome isso em suas mãos e nos transforme, nos converta, nos faça verdadeiramente homens e mulheres novos. Então, a partir disso que conversamos aqui, que meditamos,
vemos que o Senhor hoje, de maneira muito direta, nos convida, nos chama a nos entregarmos, a nos darmos a Ele generosamente, a não termos medo, a não ficarmos nos reservando para nós mesmos, mas de fato nos confiarmos, nos entregarmos a Ele, fazer de nós, de tudo que somos, o que temos feito, independente se é 2 moedas, 1 moeda, meia moeda, 1/4 de moeda, que nos entreguemos, porque quando nos entregamos com generosidade, mesmo São Leão Magno segue dizendo que não há uma obra, um ato de caridade feito com amor e caridade que permaneça sem dar frutos. E não há, meus irmãos, não há maior obra de amor que nós humanos possamos fazer do que nos dar a Deus, do que nos entregarmos. Porque da nossa moedinha Jesus fará um grande tesouro. Não aos olhos humanos, mas aos olhos dele. Porque ele fará, como ele dizia, um homem, uma mulher novos e uma alma que poderá ter a graça de contemplá-lo eternamente. Sejamos, meus irmãos, tenhamos, talvez hoje, a partir desta missa, tenhamos este propósito de sermos generosos com Jesus, de sermos generosos na nossa entrega para Ele, para que nos entregando a Ele, sem reservas, possamos experimentar esta belíssima graça, a sua profunda misericórdia, e sejamos verdadeiramente, profundamente transformados pelo seu amor, pela sua misericórdia, que tanto desejam, que ardentemente desejam nos transformar, nos fazer novos homens, novas mulheres. Tenhamos a coragem de nos entregar e viver com toda a potência de nossas vidas, as nossas vocações, o nosso chamado a sermos cristãos. Em tudo aquilo que rodeia, tudo aquilo que faz parte da nossa vida. Inclusive, e com isso eu encerro, me permitam lhes dizer, inclusive naquela que é a vocação específica que Deus chama a todos nós a viver. Cada um tem a sua vocação. Aqueles que foram chamados ao matrimônio, vivam o matrimônio como uma entrega verdadeira a Deus, a viver a vontade de Deus, a entender que você, isso é importante, aqueles que já vivem, isso cabe muito bem a vocês, aqueles que já vivem a realidade matrimonial, mas também digo, e especialmente aos jovens, aos adolescentes, tanto os que são chamados a uma vocação sacerdotal ou a vocação religiosa, seja generoso, não tenha medo de corresponder com generosidade ao chamado que Jesus te faz. Não tenha medo de perder tudo para ganhar tudo. Mas se também você, jovem e adolescente, é chamado ao matrimônio, compreenda que o matrimônio é também uma vocação. E se deve entrar para esta vida compreendendo que é uma vocação. Matrimônio não é eu simplesmente ir morar na mesma casa que outra pessoa e dividir os meus dias com ela. Isso é o que um pagão vive. O que um cristão católico é chamado a viver é o sacramento. É uma vocação junto ao Senhor. E isso significa a disposição de, vivendo o sacramento, amar em primeiro lugar a Deus e, amando a Deus, fazer tudo o que estiver ao teu alcance para que teu esposo e a tua esposa experimentem a vida com Jesus através de você, inclusive na abertura e recepção aos filhos, porque a vocação ao matrimônio pede isso, a unidade como cônjuge, como
teu esposo, com a tua esposa, e a acolhida e a educação dos filhos na fé, para que eles também experimentem este amor de nosso Senhor. Então, se nós dermos o nosso sim de maneira generosa, ali onde Jesus nos chama, é no matrimônio, é no matrimônio, é na vida consagrada, é na vida consagrada, é no sacerdócio, é no sacerdócio, ou se é na vida celibatária leiga, é na vida celibatária leiga, mas que se viva de maneira séria, comprometida, generosa essa entrega, porque, como já lhes disse, repetindo as palavras de São Gregório, uma doação, feita com uma caridade, feita com amor, com entrega, não permanece sem seus frutos. Que estes frutos sejam frutos de salvação, de vida nova, sejam frutos de vida eterna, que nós possamos, na nossa pobreza, também oferecer tudo o que possuímos e tudo o que somos a Jesus.